Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Então, a gente estava tentando gravar pelo Facebook, eu estava tentando gravar por aqui também, mas é marinheiro de primeira viagem. A gente está aqui aprendendo a fazer essas coisas de live porque não estamos acostumados. Então, eu vou estar aqui respondendo aqui as perguntas que o pessoal me pediu e vou estar tentando colocar aí no Instagram depois gravado e também no Facebook para poder vocês verem depois, tá? Então, eu vou estar aqui respondendo as perguntas que me fizeram com relação à musicoterapia. Hoje é dia do musicoterapeuta e nós estamos assim muito alegres, felizes por estar podendo exercer essa profissão linda e poder já esse ano a gente faria 5 anos, né? Desde 2014 que eu estou aqui em Angra dos Reis fazendo esse trabalho de musicoterapia. Eu me formei no CBM, que é o Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, e eu fiz especialização em musicoterapia, em psicopedagogia e fiz também pedagogia, que é a minha formação inicial. Então, eu estava já, gente, tentando fazer, já tem algum tempo, só que não entrou, o Facebook estava sem som, então eu gravei, agora eu vou fazer tudo de novo para depois tentar colocar lá no Facebook e também no Instagram. Então, vamos lá, vou tentar explicar um pouco, né, porque depois outras pessoas vão poder estar vendo. A musicoterapia, ela é uma ciência. É uma ciência por quê? Porque ela trabalha com pesquisa. Não vou contar a musicoterapia porque vai demorar. Então, a musicoterapia, ela já está desde 75, que foi a primeira turma de musicoterapia no Brasil. E a gente está hoje fazendo aniversário, que é comemorando o dia do musicoterapeuta. Mas o pessoal me perguntou o que é a musicoterapia. Então, a musicoterapia é uma ciência que trabalha na reabilitação de várias áreas e ela usa a condução do tratamento. A gente usa o que? A música, que é os sons e seus elementos. Sons e seus elementos é o que? A melodia, o ritmo, a harmonia. E isso a gente faz de algumas formas. A gente faz através da recriação, que é quando a gente recria algo que já existe, uma canção que já existe, que a gente vai e canta para a pessoa, junto com a pessoa, utilizando os instrumentos. A gente trabalha com improvisação melódica e rítmica. Com o quê? Com os instrumentos. Que instrumentos? Instrumentos de percussão, instrumentos melódicos, instrumentos harmônicos. Então, sim, tem várias coisas na sala. Tem o teclado, né? Vocês já devem ter visto aí as minhas publicações do meu trabalho. Tem violão, eu uso uma harpa pequena que a gente chama de cítara, e a gente vai trabalhando aquilo tudo com o paciente, né? Com criança, com adultos, com idosos, que essa também foi uma pergunta que me fizeram. Então, a gente trabalha muito com aquilo que o paciente está trazendo para a gente, né? Se é cantando, se é tocando, se é um som, se é um sorriso, e a gente vai dando retorno para ele, e aqui há um trabalho mútuo do paciente para o terapeuta, do terapeuta para o paciente. E a gente também trabalha com composição, quando o paciente quer compor uma canção, a gente grava, a gente escreve as partituras e a gente toca depois em outros momentos. Então, assim, é um trabalho muito bacana, muito gratificante, tanto para o paciente quanto para o terapeuta. Me perguntaram que tipo de problemas a musicoterapia pode tratar. Então, a musicoterapia, ela vai tratar diversos problemas. Ela vai tratar questões sociais, dificuldades sociais,
E aí tem a ver com o mutismo seletivo, tem a ver com uma timidez, com uma dificuldade de conversar, de se relacionar com o outro. Ela vai tratar nas questões cognitivas, questão de memória, tanto para criança quanto para adulto, uma dificuldade de aprender, de conseguir se desenvolver. Então, a musicoterapia vai ajudar muito as pessoas que têm problemas cognitivos através de um AVC também. A gente pode trabalhar com esse paciente. Problemas emocionais de mamães gestantes, de bebê, de criança, de adolescente, de adulto, de idoso, né? Às vezes uma dificuldade familiar, a gente também pode trabalhar com esse tipo de problema. Problemas psiquiátricos, né? Que tem a ver com autismo, com alcoolismo, com esquizofrenia. A gente vai ajudar essa pessoa a sair desse quadro, desabrochando, através do quê? Do canto, do instrumento, da brincadeira, dessa relação do som com a melodia, com a harmonia, com o musicoterapeuta. A gente trabalha junto com o paciente. Pessoas com problemas neurológicos, questão de memória, problemas com Alzheimer, com mal de Parkinson, com problemas de doenças degenerativas, como esclerose múltipla, para pessoas que tiveram AVC também, a gente consegue trabalhar, ajuda no resgate de memória, ajuda na fala, no movimento, né? A pessoa fica com um lado mais adormecido. Então, é de grande benefício para pessoas que estão com esse tipo de problema. A depressão também. Problemas de reabilitação de acidentes. Eu estava falando agora ali que não estava saindo som lá no Facebook, o Instagram não estava gravando, não tem problema, a gente está aqui aprendendo. Essa coisa de novas tecnologias é muito difícil para a gente que já passou aí de uma certa idade, mas a gente tem que aprender, né? É tudo muito novo, mas a gente está aprendendo. Então, tem um caso de musicoterapia que foi usada num acidentado que é muito famoso, é o Herbert Viana. Ele teve um acidente, ele ficou sem andar, ele ficou sem falar, foi ser atendido lá na BBR. E o que aconteceu? O pessoal da musicoterapia começou a trabalhar as próprias músicas dele. E ele começou a lembrar das músicas, a tentar cantar, nem que seja primeiro com a melodia, e cantando, e daqui a pouco vem algumas palavras, e assim a pessoa vai melhorando. Eu tive um paciente que eu atendi na questão de reabilitação, ele teve um acidente de moto, ele é um jovem, estava fazendo faculdade, foi mexer no som do celular, alguma coisa assim, se machucou. E aí, o que aconteceu? Ele não andava, ele não falava, ele só ficava deitado. E aí a mãe dele me procurou nas vésperas do Natal para poder ajudar esse jovem. E aí no ano seguinte a gente começou, eu fui na casa dele e ele gostava muito do Cazuza. E aí a mãe, né, separou junto comigo as músicas que ele tocava violão. E aí eu comecei a cantar com ele, né? Ideologia, eu quero uma pra viver, batendo pandeiro com ritmo. Ele se acendia quando ele via essas músicas. E eu levava uma garrafa sonora, que a gente monta isso com ar, e ele começava a tocar animado, e ele começou a melhorar. Depois ele começou a sentar, e eu comecei a trabalhar também com os pés, tocando o ritmo no pandeiro e ele colocando o pé em cima, aquele som que reverbera dentro da coluna dele. Pensa em você colocar o ouvido numa mesa e você bate o som muito mais forte. Por quê? Porque as moléculas estão juntas. Então o som passava pelas moléculas e fez com que o pé dele levantasse e ele começou a bater no pandeiro. Isso assim, primeiro aconteceu isso com a musicoterapia, mesmo ele tendo
outros profissionais trabalhando com ele. Então, assim, o ganho é muito grande para tudo quanto é área. A pessoa tem uma melhora muito boa. Também me fizeram perguntas se é para trabalhar com adulto, com criança. Eu já falei, sim, a gente trabalha com adulto, com criança, em todas as faixas etárias. E em quanto tempo começa a ter resultado? O resultado vai depender de cada paciente. Não tem como a gente dizer, em 1 mês, em 2 meses, não tem como. É de cada paciente. E depende também do envolvimento desse paciente com a terapia e com o terapeuta. Então, quanto mais ele tiver envolvido com aquilo que ele está fazendo, com a atividade, com a música, criando, né, e querendo vir na outra sessão, isso faz com que o tratamento ande mais rápido. Mas assim, pouco tempo, sempre os pacientes eles têm melhoras, os pais sempre dão retorno. Eu poderia aqui falar de alguns casos, mas hoje eu mesmo vou só responder as perguntas que o pessoal tinha me mandado. Aí me perguntaram, o que eu queria falar sobre a questão desse tempo, é a questão do processo, né? Às vezes uma pessoa entra para um tratamento, ou o pai, a mãe que traz a criança, eles ficam assim, ansiosos por ver o resultado final, porque a gente trabalha com objetivo terapêutico, né? A gente vai escutar os pais, vai escutar o filho quando é o caso do idoso, vai escutar a história do adulto, e a gente vai traçar objetivos terapêuticos para aquela pessoa, né? E aí as pessoas querem ver o resultado, mas o mais importante do resultado é o quê? O mais importante é o processo, aonde ele vai estar ali se percebendo, se experimentando, vendo aquilo que ele é capaz de fazer, se soltando. Então, o processo é mais importante do que o resultado, né? Do tempo final, acabou, alta. E essa alta é sempre organizada com o paciente, com a família, para que, no caso sendo criança, não fique aquele choque, acabou, não vou vir mais, né? Já aconteceu de eu estar trabalhando com uma criança e a gente já tinha combinado entre eu e a família que a criança já estava bem, né? A mãe estava dando esse retorno e eu também estava percebendo isso, né? Então a gente estava preparando a alta, mas a criança não queria ter alta. Então a gente estendeu mais um pouco, falando, vamos ficar até o final do ano e você não precisa mais, você tá bem, agora você pode partir para estudar um violão, uma bateria, que eram instrumentos que ela gostava, para ela não ter essa ruptura com a música, que foi algo que fez tão bem para ela. Então, o processo é importante e o final do processo tem que ser assim, tranquilo, né, para que a pessoa fique bem. E me perguntaram se qualquer pessoa podia fazer. Sim, qualquer pessoa pode fazer, a não ser quem tenha problemas de amusia. O que é amusia? É uma pessoa que tem aversão ao som e à música. Isso acontece com algumas crianças autistas que são hipersensíveis na questão do som, e tem algumas crianças que não suportam a música ou não suportam um determinado instrumento, né? Já tive paciente que não queria que tocasse a flauta, não queria que tocasse uma outra coisa, um outro tipo de instrumento. Então, assim, vai depender desse paciente se tem alguma sensibilidade sonora. E se ele realmente tiver amusia, ele não consegue fazer, porque isso pode causar até convulsões, né? Tirando isso, tendo esse envolvimento, se entregando para o tratamento, essa relação com o terapeuta, aí não tem problema. Me perguntaram como funciona a musicoterapia para tratamento de criança com 3 anos, que é muito agitada e muito ansiosa. Então, o que eu queria falar com relação a isso? A música, ela é física. A música ela é física e ela tem as suas ondas sonoras que, ao entrar pelo ouvido, pelo aparelho auditivo, ela vai trazer vamos dizer assim,
um andamento mental de acordo com aquilo que está sendo ouvido. Isso tem a ver também com aquilo que o paciente gosta, que é a identidade sonora. Então, uma criança agitada, a gente vai começar com a música agitada, a gente vai entrar no clima dela. E conforme ela vai se desenvolvendo, a gente vai levando ela para outros estados emocionais, para outros ritmos, para outras melodias, para trabalhar o quê? Aquilo que ela está precisando, que aí no caso seria mais a quietude, mais concentração, né? Diminuir a ansiedade. Então, essa criança, ela vai aos poucos se acalmando, porque ela vai perceber que ela é capaz de canalizar aquela energia que ela tem em algo que nunca ela tinha conseguido fazer ainda, nunca tinha experimentado, que é a produção musical. Então ela vai jogar essa energia. Isso acontece também com uma descarga emocional. Se ela está muito agitada, ela vai bater muito no bongô, no tambor, em determinados instrumentos, vai jogar toda a sua força, a sua energia naqueles instrumentos. E isso faz o quê? Com que a pessoa se acalme. Então, aos poucos, ela vai entrando no equilíbrio. Eu não vou me alongar mais, eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer quem vai estar ouvindo depois. Foi uma experiência boa eu estar aqui ao vivo. E assim, vou marcar outros encontros. Eu convidei um cunhado meu e a gente vai estar falando sobre múltiplas inteligências, altas habilidades em determinadas inteligências. E eu quero falar isso para os pais e também para os professores. Eu vou estar abrindo um canal no YouTube para que a gente possa poder estar expondo mais determinados assuntos. E lá nesse canal do YouTube eu vou falar sobre pedagogia, a questão da educação, a questão do aprendizado com relação à psicopedagogia e as questões de música também, né? Os benefícios da musicoterapia, os benefícios do canto, os benefícios de aprender a tocar um instrumento em qualquer idade, né? Que benefícios traz para a mente, para a questão física, para a questão social, para a questão emocional. Então, assim, o adulto, quanto mais ele se fazer desafio, quanto mais ele começar uma coisa nova, mais ele vai estar ativando o seu cérebro, os seus neurônios, né? E evitando que esses neurônios, sem uso, vai se perdendo, que é a questão normal da vida. Então, assim, sempre que a gente começar uma atividade nova, né? E a música é um desafio, né? Para a maioria das pessoas que nunca pegaram no instrumento, nunca experimentaram, nunca se permitiram se envolver musicalmente. Então, isso é um benefício muito grande. Então, assim, vou estar encerrando aqui a minha live. Obrigado pela participação de vocês e eu vou tentar colocar em outros lugares que estão no Instagram e no Facebook. Obrigada e boa noite para vocês, tá?